Depois eu vou deixar gravado aqui. Já iniciou a gravação. Projeto aprovar revisão dos principais pontos para o IASES. Revisão dos principais pontos para o IASES. Beleza? Essa revisão aí foi votada pelos alunos e a revisão será feita em 2 aulas. A revisão será feita em 2 aulas. Então, hoje nós vamos dar prioridade para a DU-DH e para as regras de Beijing. Aí nós não precisamos correr tanto e também não precisamos ocupar tanto tempo, o vídeo não ficar tão extenso e tão maçante, tão cansativo. Como nós estamos em uma revisão, tesouros, nós partimos de uma ideia que os senhores já conhecem a lei, nós partimos de uma ideia de que os senhores têm um mínimo conhecimento capaz de entender o que está sendo falado aqui hoje. Beleza? Claro que se tiver alguma dúvida, vocês vão abrir o microfone e vão fazer perguntas, beleza? Vamos lá. Essa parte aqui eu não acho tão importante. Essa parte aqui também não. Eu foquei mais na ideia do card 6 aqui, que eu acho que é algo que pode vir do 6, do 7 e do 8. Vamos lá, o card 6, ele fala da eficácia dos direitos. Aqui alguns falam de direitos humanos, outros falam dos direitos fundamentais. A gente fala na eficácia vertical dos direitos fundamentais, consiste na aplicação de direitos fundamentais às relações entre o Estado e os particulares. Aqui, ó, olha a setinha. O Estado ele está em uma posição de superioridade, beleza? Ele está representando os direitos da coletividade. Então, tem um poder a mais do que o direito do particular. Na eficácia horizontal, nós temos nas duas pontas, os particulares. Beleza? Aqui consiste na aplicação dos direitos fundamentais entre os próprios particulares. Normalmente, quando a banca vem cobrar os direitos fundamentais, ela fala que os direitos fundamentais têm a eficácia horizontal, ela fala que a eficácia horizontal tem que estar no seu caderno. Na eficácia horizontal, 2 particulares vão aí discutir os direitos deles, beleza? Como nós não temos direito absoluto, o juiz decidirá com base no caso concreto. Beleza? No caso concreto, o juiz vai decidir qual direito vai permanecer ou não. Beleza? E aqui, a eficácia diagonal. Hoje, é um dos mais cobrados, é um tema atual. Na eficácia diagonal, nós temos a relação entre 2 particulares, onde não há uma simetria. Ou seja, é uma relação assimétrica. Ou seja, não é igual, é uma relação assimétrica. Então, eu tenho 2 particulares, mas eu tenho um que detém um determinado poder. Eu tenho um que detém um determinado conhecimento. Então, ele tem um pouquinho de poder. Aí o Estado cria mecanismos para tentar regular essa situação. Beleza? E aí, exemplo, Código de Defesa do Consumidor, beleza? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Show? Então, vamos lá. Direitos fundamentais. Eficácia vertical dos direitos fundamentais. Nós temos Estado na ponta, particular aqui embaixo. Beleza? Eficácia horizontal. Nós temos particular e particular. O juiz vai decidir com base no caso concreto. Beleza? Eficácia diagonal. Nós temos uma relação que não é, eu falei assimétrica, não. Nós temos uma relação que não é simétrica, não é isso? É uma relação assimétrica. Ou seja, não tem simetria. É uma relação que está em desigualdade, por mais que os 2 são particulares. Aí o Estado cria mecanismos para igualar essa relação. A mais cobrada atualmente, o ponto mais cobrado, anota aí no seu caderno, o ponto mais cobrado atualmente é a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. É o mais cobrado atualmente. Então, você tem que dominar a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Beleza? Já deixando aqui os créditos, essa parte do material aqui é do professor Kevin Portela. Beleza? Outro ponto aqui, ó, que vai estar na sua prova, que eu tenho quase 100% de certeza. É um dos mais cobrados. E aí, você tem que memorizar você tem que memorizar essa sistemática aqui. Olha só, os tratados e convenções internacionais, olha, sobre direitos humanos, tem que aparecer essa palavra, que forem aprovados, olha, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso aqui estará na sua prova com certeza. Com certeza.
Aí eu faço para vocês a seguinte pergunta. Isso aí, no último simulado a galera esqueceu. Esqueceu da palavra direito humano. Aí eu faço para vocês a seguinte pergunta. E se esse tratado e convenção internacional ele for de direitos humanos, mas ele não for aprovado nesse quórum, ele terá qual valor? É a primeira pergunta de hoje. Se esse tratado ou convenção internacional for sobre direitos humanos, mas não for aprovado nesse quórum, ele terá qual valor? Cuidado, Jurão falou lei ordinária. Olha, eu tenho tratado e convenção internacional sobre direitos humanos, mas ele não foi aprovado no quórum de 2 turnos, 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Jurão falou lei ordinária. Os demais estão falando que é supralegal, status supralegal. Se ele for de direitos humanos e não for aprovado nesse quórum, ele terá valor supralegal. Se ele for só tratados e convenções sobre qualquer outro ramo do direito, ele vai ser o mesmo valor de lei ordinária, não importa o quórum que ele for aprovado. Beleza? Então vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Beleza. Ele será emenda constitucional, galera? Sim ou não? Diniz informou que não. Bora. Luana informou que não. Juran, equivalente. João não falou nem que sim, nem que não. Falou só que é equivalente. Flávio falou, repete, por favor, por gentileza. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles serão lei constitucional? Flávio falou que não. Eles serão emendas constitucionais? Flávio falou, não, serão emendas. Flávio está falando que serão emendas. Eles serão emendas constitucionais? Cristiano falou, não, emendas. Serão emendas, Cristiano? Constitucionais? Cristiano foi o ganhador ontem, né, da barra de chocolate lá, o top 1, né? Foi o Cristiano? Foi o top 1 do simulado? Tesouros, eles não, olha aqui que eu vou falar com vocês, prestem atenção. Eles não serão texto da Constituição e eles não serão emendas constitucionais, eles serão equivalentes, terão o mesmo valor de emenda constitucional, mas eles não serão texto constitucional, não serão emendas constitucionais, terão o mesmo valor, serão equivalentes às emendas constitucionais, beleza? Então, ele estará na mesma hierarquia do texto constitucional, beleza? Acima das demais leis lá, mas estará na mesma hierarquia das emendas constitucionais, terá o mesmo valor, beleza? Show de bola. Aqui ficou mais esquematizado, olha, ficou mais bonitinho para você entender. Olha aqui, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional estarão aqui em cima na pirâmide. Calma aí, Flávio, já te dou a palavra. Agora, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados sem o quórum de emenda constitucional terão valor supralegal, beleza? Abaixo desses tratados da Constituição e da emenda constitucional, mas estarão acima das leis complementares, ordinárias e delegadas. Os demais tratados internacionais, eles serão o mesmo valor de lei ordinária, beleza? Show, os que não tratam de direitos humanos. Flávio quer fazer uma pergunta. Pois não, Flávio? Ô, professor, mas no caso aí desse slide anterior, o senhor reproduziu justamente o que estava escrito lá, por isso que deu a entender que fosse emenda. A minha pergunta é o seguinte, olha o que está escrito lá, ó, olha o que está escrito, ó. Volta aqui para você ler, ó. Serão equivalentes. Algo equivalente não é algo parecido, mesmo valor. Equivalência quer dizer mesmo valor, não quer dizer que é. Beleza? Show. É a mesma coisa se você tiver assim, pô, vamos supor que você tem um irmão gêmeo. Eu falo assim, pô, é parecido com o Flávio, é idêntico, mas é a mesma pessoa? Não. Beleza? Não é a mesma pessoa. Parecido, idêntico. Beleza? Show? Pensa dessa forma aí que você vai assimilar na hora da prova. Pensa no irmão gêmeo lá que você vai falar, não, é parecido, é idêntico, mas não é a mesma pessoa. Beleza. Esses 2 pontos aqui eu preciso que você domine. Beleza? Vamos por amor à arte, falar só sobre as 3 primeiras gerações / dimensões de direitos humanos / direitos fundamentais, algumas bancas chamam assim,
Só para a gente não, já que a gente está com tempo, a gente vai conseguir, a gente dividiu em 2 aulas, a gente vai conseguir falar tranquilamente, pelo menos assim eu creio. Vamos lá. A primeira geração, nós temos os direitos civis e políticos, ou seja, direito individual. Nós temos aqui, para o Estado, anote isso aí, para o Estado, nós temos a ideia de liberdade negativa. Estado, não me atrapalhe. Para nós, pessoas, nós particulares, nós, você cidadão, nós temos a ideia de liberdade positiva, ou seja, pode fazer que o Estado não vai te atrapalhar, beleza? Show, pode vender sua fazenda que o Estado não vai se intrometer aí. Pode fazer sua doação que o Estado não quer saber disso, beleza? O direito de segunda dimensão / geração são os chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Eles são direitos sociais. Aqui, pode anotar, eles são prestações positivas do Estado, a ideia de igualdade. Beleza? Por que o filho do rico vai ter a melhor escola e o Estado não vai proporcionar educação para mim? Tem que proporcionar. Tem que proporcionar estrada, tem que proporcionar praça, tem que proporcionar transporte. Sozinho eu não consigo fazer isso. Tem que proporcionar saúde, segurança. Sozinho eu não consigo fazer isso. Beleza? E os direitos de terceira geração / dimensão são os direitos coletivos e difusos. Anote só essas 3 que são os mais importantes. A ideia de direitos difusos são aquela ideia de pensar nas gerações vindouras, nas gerações futuras. Então, eu deixo de poluir o meio ambiente, eu passo a preservá-lo, porque eu sei que as gerações futuras dependerão do meio ambiente equilibrado. Então, é uma ideia de fraternidade, beleza? É uma ideia de fraternidade. Show? Alguém tem alguma dúvida sobre essas gerações / dimensões de direitos fundamentais? Eu acredito que não estará na sua prova do IASES. Na sua prova do IASES, eu acredito que estará, talvez, as eficácias, mas acredito mais nos tratados e convenções internacionais, na forma de incorporação dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Beleza? Então, anote isso daí. Vamos lá, o que você vai anotar no seu caderno aí? Você tem que dar prioridade na sua revisão para essa parte aqui. Beleza? Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovado em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Dominar isso aqui, por quê? Porque a IDCAP, ela gosta de texto de lei. Ela vai brincar com esses turnos, com esses quórum, e você tem que dominar isso aí, beleza? Show? Então tá, então vamos avançar. E você tem que dominar também quando ele trata de direitos humanos, mas que ele não é aprovado nesse quórum. Aí ele terá valor super legal. E quando ele é tratado em convenção internacional sobre direito, beleza? E ele é aprovado em qualquer quórum, mas ele não é direitos humanos, só sobre direito. Qualquer outro ramo do direito, ele será considerado em lei ordinária, beleza? Lei ordinária. Show? Então vamos avançar agora. Mas vamos para ela. DUDH. Beleza? Declaração, principais pontos da DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Show? O que eu quero que você anote aí? Eu fiz um resumo aqui. Primeira coisa aí que você vai anotar no seu... Eu acredito, vocês não precisam abrir a câmera, não, mas eu acredito que vocês estão com o material aí na mão, beleza? A DUDH, anota isso aí, ela é de 10 de dezembro de 1948, beleza? Primeiro ponto. Ela é de 10 de dezembro de 1948, beleza? Anota isso daí. Show? 10 de dezembro de 1948. Anotou? Anotaram? Então, beleza. Show? Outro ponto. Não está. Você está pelo celular, Valquíria? Vocês estão conseguindo enxergar o material aí, galera? Valquíria falou que não está aparecendo material para ela. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó, Diniz já colocou aqui Diniz é professor substituto. Ele já colocou aqui, ó. DUDH é 10. Aí você sabe que ela é de 10 de dezembro de 1948. A galera está conseguindo ver aí. A galera tá conseguindo ver aí o material. Valquíria, se você tiver pelo celular, às vezes tem que mexer na tela aí que ele aparece. Beleza? Bora. Outro ponto que eu quero que vocês anotem. A data que é comemorado o dia da DUDH. Todo dia 10 do mês 12. É comemorado o dia da DUDH.
Todo dia 10 do mês 12, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí. A DUDH é composta por 30 artigos, beleza? 30 artigos, beleza? 30 artigos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. 30 artigos que estabelecem direitos básicos de todos os seres humanos. Ó, independente de raça, religião, gênero, posição social, entre outros. Aí eu tenho mais uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se vocês estão espertos, estão acompanhando a aula, ou se você está em casa cozinhando feijão e fingindo que está acompanhando a aula. Vamos lá. Aqui tem que ter atenção total. As questões de prova de vocês, eu tenho quase certeza que vão passar por esse slide de revisão. A parte de direitos humanos devem passar aqui nesse slide. Quando você abrir o slide, que depois eu vou encaminhar para você, só vou preencher com algumas coisas que eu acho importantes depois, e vou encaminhar para vocês. Você pode ter certeza que nessa revisão aqui, boa parte da prova de vocês vai estar aqui, na parte de direitos humanos. Aí eu tenho a pergunta para vocês aqui. Uma pátrida, ele tem seus direitos reconhecidos pela DUDH? Sim ou não? Diniz falou assim, não, tem. Sim, sim. Ah, não, ele falou sim do material, né? Ah, desculpa. É porque eu mexi aqui, acabou. Sim, sim, tá todo mundo falando que sim. Estou fazendo farol. Flávio falou, estou fazendo farol. Estou em 3 telas, tá ok? Boa. Agora que eu tô vendo a mensagem de vocês aqui. A pátrida, ele tem seus direitos reconhecidos pela DUDH ou não? Fala assim, não, a pátrida não tem, professor. Um estrangeiro, tudo bem. Um cidadão brasileiro, tudo bem. Um cidadão norte-americano, tudo bem. Um cidadão europeu, tudo bem. Mas agora uma pátrida, uma pessoa que não tem pátria, ela não tem seus direitos reconhecidos pela DUDH. Isso está certo ou está errado? Vocês falaram que tem. Falou, tá certo, professor. Tem seus direitos reconhecidos. Denis Gomes deu um joinha aí. Falou que tem sim reconhecido. Galera, tem sim, é todos. Todos. Basta que seja um ser humano para ter os seus direitos reconhecidos aí pela DUDH. Beleza? Show. Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, ainda há discussão, inclusive ontem eu achei uma prova para juiz, dizendo que tem, mas a regra, a maioria entende que não tem força vinculante. A DUDH não tem força vinculante. Ontem eu estava pesquisando, eu achei uma prova de juiz, substituto, falando que tem força vinculante, não tem força vinculante. O Diniz mandou aí, então, já que ela não tem força vinculante, ela é soft law. Anota aí, soft law. Beleza? As meninas, calma aí, eu vou pedir as meninas para parar de fazer bagulho. Então, ela é soft law. Ela não tem uma força vinculante, aí, uma força obrigatória. Há alguns que entendam que é por ela conter princípios, ela contém princípios, então ela tem sim uma força de que deve ser seguida. Ou seja, em tese teria uma força vinculante, mas para a prova você vai levar que a DUDH não tem força vinculante. Beleza? Show? Outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, deixa eu só... acabou que eu tirei daqui na hora de passar o material, mas eu vou incluir aqui agora, ó. DUDH. Só vou incluir aqui para vocês tenham aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A DUDH, vocês vão anotar aí, ó. Deixa eu só botar aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo. Aí, ó. A DUDH, ela foi adotada pela Assembleia Geral da ONU pela resolução 217A. 217A3, né? Mas você vai gravar só 217A. Beleza? A resolução, então, é a 217A. Beleza? 217A. Tá vendo? Apareceu aqui em cima. Resolução 217A. Beleza? Anotou no caderno? Tá estruturado? Olha a minha folha de rascunho aqui, ó. Já tá tudo estruturado na minha folha de rascunho, pô. No seu caderno tem que estar bonitinho, sim. Beleza? Não tá tão bonitinho, mas pelo menos na hora de revisar, porque a IDCAP, quer dizer, IBAD não, a IDCAP, ela... Alguns falam IDCAP, né? Eu falo IDCAP.
a IDCAP, ela costuma cobrar muito esse negócio de número, data. Não sei por que ela tem essa mania aí também. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Acho que não tem muito o que cobrar, ela acaba indo nesse sentido aí. Show? Outra coisa que vocês têm que tirar da mente é a ideia de que os direitos humanos só defendem bandido. Tem que extirpar isso da mente de vocês. Vocês estão indo para um instituto aí socioeducativo, então vocês têm que ter uma ideia, uma visão de ressocializar e uma visão também de que o jovem ali, a criança e o jovem são pessoas em desenvolvimento, beleza? Tem que ter essa ideia. Professor, não concordo. Beleza, agora não é hora de discutir isso. Porque se você for com a ideia de que direitos humanos só defende bandido, você vai se quebrar na prova. Beleza? É todo ser humano, é isso aí. Direitos humanos vem. Samira Moraes formou aí, todo ser humano. Isso aí, todo ser humano. Sem a ideia de que direitos humanos é para bandido. Não. Todo ser humano. Beleza? Show? Vamos aí, eu separei os artigos que eu julgo aqui os mais importantes. Beleza? Que eu entendo aí ser os mais importantes. Esse aqui eu acabei deixando de destacar. Galera, esse da segurança pessoal, você vai ter que tomar cuidado. 3, eu nem tinha marcado ele aqui, mas eu vou ler com vocês por amor à arte. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Cuidado, a banca pode tentar jogar segurança pública. Não é nada de segurança pública. Aqui é a segurança pessoal. Beleza? Segurança pessoal. Show? Anota essa palavra que ela tem que aparecer. Show? Outra coisa. O quarto, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O que eu quero que você tome cuidado? Não a IDCAP, mas isso aqui já serve também para a Polícia Penal. Você tem que tomar cuidado que as bancas costumam colocar aí, vírgula, salvo em caso de crime hediondo. Que aí, em caso de crime hediondo, o cara poderia ser escravo de alguma coisa. Não pode. Ser castigado de forma cruel, como você vai ver no artigo 5º aqui. Não pode. A gente entende, nós temos um entendimento, alguns têm um entendimento, de que a proibição, anota aí, nós temos o entendimento que a proibição da escravidão, do tráfico de escravos, de tortura, tratamento desumano, degradante, cruel, seriam direitos absolutos. Nós temos esse entendimento. Alguns doutrinadores têm esse entendimento. Beleza? Que seria uma exceção à relatividade dos direitos fundamentais. Entendeu? Que seria a exceção da relatividade. Ou seja, os direitos fundamentais são relativos. Mas o direito de não ser escravizado, o direito de não ser traficado como escravo, o direito de não ser torturado, não ser castigado de forma cruel, desumana ou degradante, seria um direito absoluto. Alguns têm esse entendimento e eu quero que você tome cuidado com isso. Beleza? Então, o 5º também, o artigo 5º, está aqui na minha folha, o 5º ele é muito importante. Ele diz assim, ninguém, vou até colocar aqui, normalmente vem essa palavra aqui e tem que levar lá ao pé da letra mesmo. Ninguém será submetido nem a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel. Olha a palavra que diferencia da Constituição aqui, a palavra que deixa diferente da Constituição. Nem a tratamento ou castigo cruel, beleza? Isso aqui diferencia da Constituição. Desumano ou degradante. Professor, como que está na Constituição? Na Constituição, no artigo 5º, inciso 3, está assim, ninguém será submetido nem a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Não apareceu castigo cruel. Vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês aqui. DUDH tem CC. Entendi. Show. Boa. Muito bom. Diniz deu esse bizu para vocês, né? Os mnemônicos, né? Vocês que têm facilidade de pegar mnemônicos, eu posso ver esses mnemônicos umas 200 vezes, que na hora lá eu acabo lembrando mais do texto da lei. Então, vamos lá. Se eu falei bizu inédito, professor Bruno, muito bom, gostei, muito bom mesmo. Vamos lá. Se eu falo que ninguém será submetido nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, eu estou falando da DUDH. Ou seja, DUDH, vocês falaram DUDH, tem CC, lá ele, Deus é mais. E a Constituição Federal aí não tem CC, no caso, que é castigo cruel. Beleza? Se você conseguir lembrar disso, então já salva para sua prova. Beleza? Eu me perco tudo naquele negócio de Cofifomob, Congaerra Pro. Ih, rapaz, eu fico todo perdido naquilo. Na hora eu prefiro
escrever aqui e tentar lembrar. Mas também minha mente não para, né? Se eu começar a falar com o Fufomóvel, com o HR Pro, daqui a pouco eles vão me internar. Se bem que eu acho que estão desabilitando o hospital de custódia de tratamento, né? Acho que com base na decisão do STF. Mas daqui a pouco eles vão habilitar só para eu colocar lá, né? Se eu começar com esse negócio de com HR Pro, com o Fufomóvel, minha mente não para, daqui a pouco eu tô falando pela rua aí. Com o Fufomóvel, com o HR Pro, DH, DH, tem CC e por aí vai. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu já pulei para o. Claro que isso não impede você de ler a lei toda. Mas aqui eu já pulei para o artigo 9º da DUDH. Ninguém será arbitrariamente, vou grifar essa palavra aqui, ninguém será arbitrariamente, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Beleza? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pessoa pode ser detida, segundo a DUDH? Sim ou não? Amanda Cardoso falou que sim. Samira falou que sim. Vanderlei falou que sim. Gustavo Araújo falou que sim. Flávio Rangel falou que sim. Pacheco falou que sim. Bora. Flávio Silva falou que sim. Jorão falou que sim. Disse, né, que sim. Bora. Alguém pode ser detido, segundo a DUDH? Felipe Tavares falou que sim. Arbitrariamente, não. Isso, arbitrariamente, não. Agora, uma pessoa pode ser presa. Se não for arbitrária, se a prisão for uma prisão legal, beleza? Aí sim, beleza? Flávio falou isso aí. Alguém pode ser, então, ir exilado. Uma pessoa pode ser exilada, segundo a DUDH? Miriam Pacheco falou que não. Mesmo raciocínio, galera. Segundo a DUDH, arbitrariamente não. Agora, se o país lá tiver uma forma de exílio, aí poderá ser exilado, desde que respeitado as normas, beleza? Show? Beleza. Ah, tá. Outro ponto aí lá do início. Vamos voltar lá do início da DUDH. Anota aí na observação lá do início no seu caderno. DUDH não trata nada sobre proibição de pena de morte, beleza? DUDH não trata nada sobre países que aboliram a pena de morte. Quem trata isso aí é o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Show? Rapaz, Juran tá afiado, hein? Não brinca com o Juran, não. O Juran tá afiado. Beleza? Quem trata disso aí é o Pacto de São José da Costa Rica. Agora vocês estão tendo reforço com o Diniz, ninguém segura vocês mais não, cara. Vocês têm que ficar entre os primeiros quando eu abrir o diário oficial lá, a ficha a lista da IDCAP. Vocês têm que ficar entre os primeiros, tá? Aí vocês tiveram aula comigo, agora vocês estão tendo reforço com o Diniz. Português, vocês estão tendo reforço com o Valkyria. Slane, né, IRLM, lá em Vitória. Então, vocês estão demais. Vocês estão demais. Diniz é do IAS Vitória, turma do IAS Vitória. Beleza? Vamos lá. Outro artigo aqui que eu separei. Outro artigo que eu separei. Isso aqui foi questão da última prova. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Cuidado. A banca, ela vai tentar fazer um jogo de palavras com vocês. Então, se você tem conhecimento, deixa eu abaixar um pouquinho. Se você tem o conhecimento do que significa imparcialidade, o que significa independência, você já consegue matar igual a banca fez na prova passada. Uma pessoa independente é que não depende de ninguém. Uma pessoa imparcial, a pessoa imparcial é aquela pessoa que ela parte de um 0 a 0. Beleza? Ela não pende nem para um lado nem para o outro. Beleza? Show? Show? Vitória, cadê assim? Hoje tem gente hoje tem gente aqui na live do padrão. Hoje tem gente aqui da live do IAS Cariacica e IAS Vitória da Jus. Meus alunos do Projeto Aprovar. Tem uma galera que eu nunca vi na vida. Então é gente pra caramba aqui, hein? Mas sejam bem-vindos. Espero que sejam meus alunos. Beleza? As vagas da mentoria, se não me engano, eu acho que tem uma vaga só na mentoria. Se não fechou, tem uma vaga só.
E aí, essa parte da DUDH, nós vamos matar ponto por ponto, matando várias questões e por aí vai. Aí eu vou pedir para vocês, só quem está na mentoria, manda um joinha aí no chat. Só quem está na mentoria. Diniz, Juran, Vanderlei. Eita, desgrama. É a última vaga. Depois chama no privado lá. Manique levantou a mão. Foi não, Manique? Levantou a mão, quer falar algo? Desculpa, eu levantei a mãozinha aqui também. Monique levantou a mão. Abre o áudio se for falar alguma coisa. Quem tiver aí, levanta. Ah, não, beleza. Só levantou a mãozinha. Pets, então a galera que tá Só tem uma vaga na mentoria. Oi. Você pode explicar de novo essa parte que você estava falando aí da imparcialidade? De independente e imparcialidade de novo, por favor? Isso aí, claro. Então vamos lá, eu explico sim. Todo tribunal tem todo ser humano tem direito a uma plena igualdade e uma justa e pública audiência, que é uma ideia de princípio da publicidade, beleza? Tem que ser pública, audiência e regra, por parte de um tribunal independente. O que é um tribunal independente? É igual ao Poder Judiciário, que em regra nós temos aqui, em tese a gente tem aqui. Ou seja, é um poder independente. Ele não depende de nenhum outro poder para decidir, beleza? E imparcial. Qual a ideia de imparcial? Imparcial é a ideia que ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Ele vai passar a decidir de um 0 a 0. Você vai juntar suas provas, beleza? Você vai juntar suas provas, a outra parte vai juntar as provas dela, e aí, com base nessas provas, com base na oitiva da vítima, na oitiva do réu, aí sim ele vai formar a sua convicção. O tribunal vai formar o seu entendimento. Então, o tribunal ele tem que ser independente e imparcial. Ele não pode ser dependente e parcial, porque senão o cara está ferrado. Imagine você for processar, Samira, você for processado, você fosse processada por alguém, por um tribunal, você está sendo julgada por um tribunal, beleza? Mas esse tribunal, ele depende de alguma coisa dessa pessoa que está te processando. Qual é a chance de você ganhar? Nenhuma. Porque ele depende de alguém, você entendeu? Então, a ideia da independência é isso aí. Show? Essa foi a questão da última prova, nós vamos ver isso. Nós vamos ver essa questão, beleza? Outro, o artigo 11 eu separei também. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser, presumidamente inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Você não pode confundir essa parte, com ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Apareceu a palavra trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é Constituição Federal, não é DUDH. Beleza? Apareceu, ninguém será culpado. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Constituição Federal, beleza? Aqui, presumidamente inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei, aí é DUDH. Beleza? Show? Aí a gente já vai ver a questão agora que caiu no último IASE. Ninguém será culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Resumindo, anota aí no artigo 11.2. No artigo 11.2, nós temos a ideia de que só vai existir um crime, só vai existir um ato delituoso, beleza? Só vai existir um ato delituoso se já existir uma lei no direito nacional ou internacional falando que aquilo era crime. Nós temos aí uma anterioridade, uma ideia de anterioridade aí de uma lei incriminadora, beleza? Tem que ser anterior. E na segunda parte, que está de roxo aí, nós temos a ideia de uma proporcionalidade e de uma razoabilidade. Se você não pode ser punido por uma pena mais grave do que aquela que naquele momento era aplicável ao ato delituoso. Se eu cometi o ato hoje e a pena era 10 anos,
beleza? Mas eu só vou ser julgado amanhã pelo fato que eu cometi hoje. Se eu vou ser só julgado amanhã falou que agora a pena é 50 anos, eu não posso ser condenado a 50 anos. Porque eu cometi ontem o ato, que era 10 anos. Então eu não posso ser condenado por uma pena mais grave. Beleza? Tem que ser proporcional. Show? Desculpa, galera. Olha essa questão aqui. Deixa eu reduzir aqui agora para que você consiga compreender ela. Aí, aqui nós não vamos bater muita cabeça, não, galera. Porque eu quero só que você veja aonde que a banca no caso, cai a lei que não retroage para prejudicar. É uma ideia também, é uma ideia que a gente extrai de que a lei não vai retroagir para prejudicar. Cara, eu vou dar um zoom aqui, só na parte que eu quero que vocês tomem cuidado. Esse aqui é a prova de agente socioeducativo feminino. Olha a brincadeira que a IDCAP fez, ó, justamente essa mira, né? Olha aqui, ó, a brincadeira que a IDCAP fez, ó. O gabarito aqui, já vou falar o gabarito para vocês. O gabarito é a E. Olha a brincadeira da IDCAP, ó. Como que ela brincou com o candidato. Ela só trocou. Caramba, tá ruim. Ó, vocês estão conseguindo ler a letra E aí, a alternativa E? Ó, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal dependente e parcial. Aqui estava o erro. Quem aprendeu a fazer prova comigo, lendo até a vírgula, já matava aqui, ó. O tribunal tem que ser o quê? Dependente e parcial, galera? Ele depende de alguém e ele é parcial? Tá vendo como que a banca, ela brinca com as palavras? A IDCAP, tesouros, a IDCAP, ela não tem o que fazer mais. É texto de lei brincando com as palavras. Beleza? Ela pediu a incorreta lá em cima. Entendeu? O tribunal aqui é independente e imparcial. Ele não é parcial. Parcial é que já tem um lado escolhido. Beleza? Juran já está lembrando a aula de hoje que ele teve aí com o Natan. Prefixo in, né? Beleza. Vamos voltar aqui. Deixa eu só ver se eu separei o 12. Não, eu já fui para o 14. Aqui eu já fui para o 14. Eu quero que vocês redobrem aqui. Ah, tá. Essa daqui eu acho que pode estar na sua prova. Talvez esteja na Polícia Penal. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu só reduzir aqui mais para que você consiga ver. Caramba. Olha aqui, olha 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito a procurar e gozar de asilo em outros países. Essa é uma regra. Beleza? Agora, quando que eu não vou poder ter esse asilo? Esse direito não pode ser invocado em casos. Primeira situação, olha, primeira situação, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Então, crimes de direito comum, eu não terei asilo. Beleza? Por atos contrários aos objetivos das Nações Unidas. Se eu violei os objetivos das Nações Unidas, eu também não terei direito ao asilo. Isso tem que estar bonitinho, no seu caderno. Homicídio, por exemplo, crime de direito comum. Isso aí, crime de direito comum. Agora, por contra os objetivos das Nações Unidas também não. Aí eu te pergunto, eu estou em um determinado país que eu fui adversário de um candidato à presidência da República nesse país. Eu perdi as eleições. Agora eu estou sendo acusado de um eventual crime político. Eu posso invocar asilo político? Se eu estou sendo acusado de um crime político, de um crime de opinião, eu posso e provavelmente eu vou ter concedido aí o asilo, beleza? Show? Estamos combinados até aqui? Beleza. Anote isso no seu caderno. 14 é muito importante. Professor, não devo ler os outros? Claro, você vai ler a DUDH toda. Isso aí é nosso combinado. Por isso que a gente está tendo essa aula de revisão, sábado e domingo, artigo 5º e DUDH.
E pode incluir aí o artigo 37 ao 41 também da Constituição Federal. Beleza? Vou digitar aqui no chat, ó. Artigo 5º da CF, é o nosso combinado até a prova. Artigo 5º da CF, vai cair na PP, na PC e no IASES. Então, você tem que ler todos sábado e domingo. Vamos lá, artigo 37 ao 40, eu vou colocar 43. Não, 41 da CF, 88, e deu o DH. Minha tosse está voltando. Desculpa. Deu o DH. Beleza? Final de semana, a leitura disso aí, pronto. Pelo menos o mínimo você já fez, do sábado e domingo. Professor, eu devo ficar no mínimo? Depois vai resolver questões sobre o tema. Domine isso aí, você vai ver. Pô, a aprovação é certa. Qual foi o artigo que eu separei aqui? Ah, tá. Esse aqui também é importante. Vou até grifar ele de amarelo aqui. Eu separei o artigo 15. O artigo 15 aqui para vocês, ó. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Beleza? Show? Nem do direito de mudar de nacionalidade. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês aqui. Só um minuto. Uma pessoa pode ser privada da sua nacionalidade? Sim ou não? Eu estou trabalhando o raciocínio de vocês, a atenção de vocês. Peterson falou que não. Vanderlei falou que não. A pergunta é, uma pessoa pode ser privada da sua nacionalidade? Luana falou que não. Valesca falou que sim. Gustavo falou que sim. Vanderlei falou que não e agora falou pode. Desde que não Selena. Quem é Selena? Conheço Selena, não. Arbitrariamente que não. Isso aí. Uma pessoa ela pode ser privada da sua nacionalidade, só não pode de forma arbitrária, beleza? Cuidado com a pergunta. Você tem que tomar cuidado. Uma pessoa pode ser... Foi errado. Uma pessoa pode ser privada da sua nacionalidade? Pode, desde que não seja de forma arbitrária, beleza? Show? Bora, vamos avançar. Deu um exemplo aí do naturalizado, né? A situação aí que ele cometeu vamos supor, tráfico, né? A qualquer tempo. Ele vai ser privado da nacionalidade que ele adquiriu ali. Beleza? Show? Outra coisa, outro ponto aqui, não, eu já pulei. Calma aí, eu acho que tá aberto o áudio aí. Deixa eu pôr o negócio comprar. Tá aberto o áudio. Tá falando de janta, eu acho. Tô conversando sobre janta. Vamos lá. Eu pulei agora para o artigo 20, se não me engano, que eu acho que é importantíssimo para a sua prova. Ah, tá, ele mesmo. Aqui é um dos pontos que eu acho que você tem que dominar. Deixa eu aumentar aqui a letra. Vamos lá. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Vocês têm que tomar cuidado, deixa eu colocar de outra cor aqui, com o texto da Constituição, ó. Cuidado com o texto da Constituição. Ixi, baguncei tudo. Cuidado com o texto da Constituição, porque no texto da Constituição, ele fala o seguinte, olha, cuidado para não confundir, que lá fala sobre, ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, olha aqui, ó, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outras reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Apareceu lá, locais abertos ao público, sem armas, aí você vai para a Constituição. Apareceu só liberdade de reunião e associação pacífica, parou aí, deu o DH. Beleza? Aí, ó, outro mnemônico, ó. Outro mnemônico. Alguém falou, deu o DH é pobre genérica. Então, aí, eu já tenho dificuldade de gravar isso aí. Mas é muito bom. Se você consegue entender, é o melhor método que tem, é aquele que você consegue compreender para a prova. Porque lá, depois que passar,
o salário de quem gravou mnemônico, de quem não gravou, que passou é o mesmo. Então, vai pelo caminho mais confortável. Hoje, eu acho que ele está até online aí. Hoje teve um aluno lá no TAF, que ele não estava conseguindo fazer a barra, mas ele pegou na pegada mais difícil. Aí depois a gente foi, ele deu uma descansada, ele foi na pegada mais tranquila, né? Que eu considero mais tranquila. E aí, ele fez até mais do que precisava. Então a gente tem que jogar, claro, numa parte mais confortável, quando o jogo valer, no terreno mais confortável para nós, que nós estamos acostumados. Beleza? Tesouros, agora um ponto geral que eu quero que você anote aí. Um ponto geral, anota um OBS aí. Eu quero que você anote o seguinte, resumindo o 23 e 24, mas aí o 24 eu vou dar uma lida com vocês. Eu quero que vocês anotem o seguinte, a ADU-DH trata sobre direitos trabalhistas e direitos sindicais. Ela trata desses temas. Beleza? No 23 e no 24. Ela vai tratar de direitos trabalhistas e direitos sindicais. Anota essa OBS aí. Se a banca vier informando que não trata de direito trabalhista, não trata de direito sindical, trata sim, beleza? O 24 diz assim, ó, todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável de horas de trabalho e de férias remuneradas periódicas. Tesouros, posso falar uma coisa para vocês? Uma OBS nesse artigo 24? Quando você puxa aí em qualquer plataforma de questões, é um dos mais cobrados. Pode anotar aí, o artigo 24 é um dos mais cobrados. Beleza? O artigo 24 é um dos mais cobrados em provas, seja qual for a carreira, até carreiras policiais, ele é um dos mais cobrados. O artigo 24 é um dos mais cobrados. Anote isso daí, que eu acho que ela tem grande chance de cair na sua prova. O artigo 24 é um dos mais cobrados na sua prova. Beleza? Show? Vamos dar uma avançada agora. Beleza? Aqui eu separei o 25.2. Eu acho que é um que você tem que dominar. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Nós temos a ideia hoje de filho bastardos, tesouro? Juran pediu para trocar as cores amarelas. Vou trocar sim, beleza. Enquanto que eu vou avançando aqui, eu vou trocando, beleza? Nós temos a ideia de filhos bastardos? Sim ou não? Ana Paula falou que não. Samira falou, vocês são meus alunos? Ana Paula, Samira. Vocês são meu aluno, Vanderlei. Vocês são meus alunos? Felipe falou, nunca vai ser meu aluno. Concorrência? Não entendi. Ah, tá. Esse aí é outro mnemônico, Diniz? Eu estou na Jus... eu estou na... Essa é minha aluna da Jus Cariacica. Isso aí. Então, nós não temos a ideia de filhos bastardos, beleza? Nós não adotamos essa ideia. Beleza? Show? Aqui, eu vou grifar de vermelho aqui para você ter uma noção. Já vou mudar a cor da letra aqui também, porque o Juran pediu. Beleza? Mas foi questão da última prova. Então, vamos lá. Tem que sistematizar isso aqui. Beleza? Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então, nos graus elementares e fundamentais, a educação é grátis. Beleza? Show? A instrução agora é elementar. Então, a elementar a gente já sabe que é grátis. Agora a gente está sabendo que a instrução elementar será obrigatória. Então, a instrução elementar será obrigatória. Beleza? Show? A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos. Então, a técnico-profissional acessível a todos. Bem como a instrução superior, que será baseada no mérito. Aqui teve um aluno que chamou a minha atenção, e aí você vai ter que tomar cuidado. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Eu não tinha... não acredito que você... Eu lembro de vocês todos. Eu lembro sim. Um aluno chamou minha atenção pelo seguinte, ele falou, professor, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque diz assim, ó, técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, vírgula, baseada no mérito.
Então, ele veio com a ideia do seguinte, professor, então, já que é bem como a instrução superior também será acessível a todos, mas baseada no mérito. Isso foi o entendimento dele. E eu acabei concordando, mas a banca vem cobrando texto de lei. Normalmente, quando a banca cobra texto de lei, ela pergunta, a instrução superior está baseada no mérito. Tá certo. Beleza? A instrução superior está baseada no mérito. É isso aí que você vai procurar lá de alternativa. A gente vai ver como que foi cobrado já. A gente vai conseguir ver aqui como que foi cobrado na última prova do IAS. Os pais têm... deixa eu trocar essa cor da letra aqui, né? Senão vocês vão reclamar. Vou botar de vermelho aqui. Os pais têm prioridade. Prioridade não é exclusividade. No direito, na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos filhos. É um dos mais cobrados também. Tem que tomar cuidado. Os pais, então, eles têm prioridade, não é exclusividade. Vamos ver como caiu no IASES aí. Deixa eu reduzir o zoom aqui agora. Essa aqui dá para a gente responder. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a instrução é um direito de todo ser humano. À vista disso, atribua verdadeiro para verdadeiro e falso para falso nas afirmativas abaixo. Vamos lá. A instrução deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais? Isso é V ou F? Então, se é V, manda para mim aí. Se é V a primeira, a gente já elimina qual na hora da prova? A gente já elimina a A e a E, não é isso? A gente já vai eliminar duas, vai sobrar 3. Aí vamos para a segunda, assim que se faz prova. Então, a gente já elimina a A e a letra E, que começou com F. A instrução elementar não deve ter caráter obrigatório. Isso é V ou F? Isso é F, né? Elementar tem caráter obrigatório. Então, só restou a B e a C. Só restou a B e a C, beleza? A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. Isso é V ou F? V. Então, só sobrou o gabarito letra B. É assim que faz prova. Você já tem que... apareceu V no início, você já tinha que ter riscado. É riscado mesmo. Tinha que ter riscado a A e a E. Não pode deixar sem riscar, senão você vai criar confusão na cabecinha de vocês. Beleza? Aí depois você viu que a segunda era F, então você já tinha que ter riscado a D. Só teria restado a B e a C. E aí você chegaria no gabarito da letra C. Tesouros. Se não riscar, olha só o que eu estou falando com vocês. 30 alunos, 35 alunos online. Se você não riscar, provavelmente você vai criar coisa na hora da prova. Se você não riscar, você vai criar coisa na hora da prova, porque você vai começar a ficar cansado. Fala aí, diz aí no chat, quem já cometeu esse vacilo de não riscar a alternativa, depois mudar da certa para errada, porque ficou criando coisa. A Monique levantou a mãozinha. Foi mal. Miriam Pacheco falou eu. Então, tem que riscar, tesouros, tem que riscar. Fui moleque, repete isso, moleque. Fui moleque nessa situação. Fui moleque. Vamos avançar. Eu disse que agora eu vou para 26. Não, de 26 eu já passei. Então, agora eu vou para minha saideira. A minha saideira era essa mesmo. Era essa mesmo. Beleza? A saideira era essa. Então, agora, antes da gente ir aí, eu vou pedir, então, vocês para que segure até 8h20, porque eu falo dos principais pontos das regras de Beijing, beleza? Os principais pontos da regra de Beijing, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Vamos ver quem vai acertar. Uma de um, beleza? Uma de um. Beleza? Uma de um. Deixa eu só pensar aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de novembro de 1948, beleza? Está descrita na Resolução 217-A3. Vanderlei falou errado, Flávio falou correto, Samília falou correto.
Ainda bem que vai ficar gravado, vocês vão ver se você acertou ou errou. Cristiano aí, ó, foi o campeão ontem. Você mesmo, Cristiano, foi o campeão ontem. Flávio falou, repete, aí vocês me quebram, pô. Aí vocês me quebram. Vocês não estão botando sentido na questão, não? Vamos lá. A declaração... foi sim, parabéns. A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de novembro de 1948, está descrita na Resolução 217-A3. Errado. Agora a galera começa a mudar. Quem falou certo fala errado, quem falou errado fala certo e já mandaram a resposta aí. Isso é errado, galera. Isso não é de 10 de novembro, é 10 de dezembro. 10 de dezembro de 1948. Beleza? Vamos lá. 10 de 12. 10 do 12, é isso aí. Cuidado com essas palavrinhas, beleza? Os principais pontos das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil adotada pela resolução. Qual é a resolução? Resolução 4033, beleza? De 29 de novembro de 1985. Anota aí. Então, é 29 de novembro de 1985. A resolução é 4033. Anota aí das regras de Beijing. Primeiro ponto que vocês vão anotar. Eu não dei aula de regras de Beijing para vocês não, né? Vocês tiveram o livramento, então, não tiveram aula com o David. Então, vocês estão mais afiados do que em DUDH. DUDH, vocês estão... A maioria aí, além da minha aula, está tendo reforço com o Diniz, vocês têm que estar voando. E aí, agora, vocês não tiveram aula com o David. Deus deu o livramento para vocês, beleza? Primeiro ponto aí. A pergunta vai vir em forma de pergunta. A regra de Beijing, ela possui força vinculante, sim ou não? O Diniz falou que não. O Vanderlei falou que não. Peterson falou que não. Aí, tá vendo? Vocês estão afiados pra caramba. Aqui, vocês têm que dar uma olhada no artigo, ó. Artigo não, né? Vou falar artigo. 1.5, ó. As presentes regras se aplicarão segundo o contexto das condições econômicas, sociais e culturais que predominam em cada estado. Então, eu tenho uma ideia aqui, mais de uma recomendação, uma orientação, beleza? Show? Eu separei aqui, que eu quero que vocês dominem, o artigo 2. Artigo 2. As regras mínimas uniformes que se anunciam a seguir aplicarão aos jovens infratores olha aqui, ó, vou mudar a cor da letra aí, já que Juran fez esse pedido aí. E aí eu acho que melhora para todo mundo. Principalmente que Juran tem essa noção aí de audiovisual, todo esse já tem curso nesse sentido. Com imparcialidade, sem distinção alguma, por exemplo, raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica nacional ou qualquer outra condição. Aqui eu faço uma pergunta para os senhores. Eu posso ter uma discriminação positiva? Sim ou não? Diniz falou que sim. Gustavo falou que sim. Flávio falou que sim, pode. Discriminação positiva pode. Valquíria falou que sim, pode. Mandaram um monte de mãozinha assim, ó. Uma que explode no alto, assim, ó. Legal. Tecnologia. Pode, pela ideia de igualdade material. Caracas, Fernando França tá... Rapaz, o cara já destrinchou na ideia de igualdade formal e material aqui. Você tá doido. Fernando tá voando. Você tá doido. Não dá pra brincar com vocês não, cara. Ó, Diniz, princípio da isonomia. Rapaz, não dá pra brincar com vocês não. Vocês jogam muito pesado. Ó, enfrentar vocês no IASES vai ser difícil, hein, cara. Enfrentar vocês no IASES vai ser difícil. Vou ter que tirar isso aí no TAF. Ei, galera que tá treinando, nós vamos ter que tirar isso aí dessa galera aí que tá, a gente que tá treinando vai ter que tirar no TAF para eles, porque senão Luana Ramos de Bretas, os alunos do DEIS estão falando, que orgulho que eu tenho de vocês não fazem ideia, orgulho do caramba de vocês. Vamos lá, eu quero que vocês saibam a noção de jovem, quem é jovem, olha só, quem é jovem? Jovem é toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente de um adulto. Para regras de Beijing, respondeu de forma diferente de um adulto é jovem. Beleza? O que é o conceito de infração?
Infração é todo comportamento, ação ou omissão penalizado com a lei, de acordo com o respectivo sistema jurídico. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Uma contravenção, isso aí, não fala a idade. Uma contravenção aqui no Brasil, pelas regras de Beijing, ela seria considerado uma infração? Sim ou não? Uma contravenção penal. Não é um crime, é uma contravenção penal. Segundo as regras de Beijing, ela seria considerada um tipo de infração? Jurão falou que sim. André falou que sim. É uma pergunta mais avançada, mas sim, seria considerado. Imagina aí que o jovem aí cometeu um fato análogo à contravenção. Seria sim, beleza? Jovem infrator. Quem é o jovem infrator? É aquele que se tenha imputado, cometido uma infração, ou que seja considerado culpado do cometimento de uma infração. Então, vamos lá. Jovem infrator é aquele que se tenha imputado, ou seja, só foi acusado. Para ele já é. Imputar é acusar. Beleza? Desculpa, voltei com a letra ruim de ver, né? Então, imputou, beleza? Uma infração, ou que seja considerado culpado. Considerado culpado, aqui a gente tem uma ideia de um juízo de certeza, né? De juízo de certeza. Quando ele é imputado, olha só, quando ele é imputado, há um juízo de dúvida, há uma análise de uma eventual dúvida. Quando já é culpado, já foi considerado culpado, já é um juízo de certeza. Beleza? Show? Para as regras de Beijing. Show? Eu, se fosse você, dava uma revisada no 2.2A, B e C. Por quê? Porque a banca vai tentar brincar com os conceitos aí. Beleza? Da mesma forma, quando a gente chegar lá, não vai dar para fazer hoje. Então, a gente dividiu em 2 aulas. Quem está agora já sabe que a gente dividiu em 2 aulas. Teremos outro link com outra aula outro dia. Nós vamos chegar lá na regra de Mandela, vocês vão ver sobre a noção de confinamento e confinamento prolongado. Vocês vão ver tudo isso aí. Então, vocês vão ter que tomar cuidado, porque a banca não tem muito. E agora, as questões para a gente socioeducativo deu uma aumentada. Então, vai ficar mais pesado o jogo, beleza? Deixa eu só verificar o artigo aqui que eu marquei. O 3, sim, o 3 eu coloquei, beleza? Aplicação, qual é o âmbito de aplicação das regras, beleza? As disposições pertinentes das regras não só se aplicarão aos jovens infratores, mas também àqueles que possam ser processados por realizar qualquer ato concreto que não seria punível como se fosse praticado por adultos. Vamos lá. Isso aqui, eu parto do entendimento, do seguinte. 22 não é prolongado, lá da regra de Mandela. Eu parto do entendimento do seguinte. Vamos supor que eu cometi um fato, ainda sou menor. Daqui a pouco eu fico maior, ou seja, mas ainda posso cumprir uma medida socioeducativa. Se aplicaria aqui as regras de Beijing, sim ou não? Eu deveria observar as regras de Beijing? Ué, Jurão falou que não. Samira falou que sim, André falou que sim. Cometi um fato ainda menor. Beleza? Cometi o fato lá com 17 anos. E aí agora eu já estou com 19. O Estado deve observar aí as regras de Beijing quando for me responsabilizar aí, executar eventual medida socioeducativa? Tem? Alguém falou assim? Sim, enquanto menor. Então, tá vendo? Aqui não é só a questão de tratar da idade. Aqui eu não posso observar só a questão da idade. Eu posso observar qualquer ato concreto que não seria punível como se fosse praticado por adultos. Beleza? Procurar-se-á estender o alcance dos princípios contidos nas regras a todo jovem compreendido nos procedimentos relativos à atenção à criança e ao adolescente e a seu bem-estar. Tem que se preocupar com o bem-estar aí do jovem e do adolescente. Procurar-se-á também estender o alcance dos princípios contidos nessas regras aos infratores, olha aqui, novamente, aos infratores jovens, adultos jovens, beleza? Adultos jovens são aquele infrator lá, uma ideia de infrator que cometeu o fato quando ainda era menor, mas ainda está cumprindo aquela medida, beleza? Show? Não está cumprindo como adulto. Luta.
E aí, eu tô todo perdido nesses mnemônicos de vocês. Não sei nem onde vocês estão. Vocês estão falando de quê aí, velho? Luta é o quê? Lutando nós estamos, velho. Desde quando caiu... É o lugar do crime e o tempo, professor. Tá, estão lá direito. Tá, vocês estão lá no... Como se diz? Desde que... Eu ia falar o seguinte, desde que cai o salário da gente na conta, a gente já tá lutando para conseguir pagar os boletos. Não tem jeito, para dar conta. Ainda sobra alguns, às vezes os boletos vencem. Cuidado, isso aqui é importante, ó. Responsabilidade penal. Os sistemas jurídicos que reconheçem o conceito de responsabilidade penal para jovens, nos sistemas jurídicos que reconhecem o conceito da responsabilidade penal para jovens, seu começo não deverá fixar-se uma idade demasiadamente precoce. Então, já veda essa ideia de demasiadamente precoce para punir um eventual jovem. Levando-se em conta as circunstâncias que acompanham a maturidade emocional, beleza? Mental e intelectual. Aqui, anote isso daqui no 4.1. Eu não devo observar o critério apenas biológico. Eu tenho que levar em conta a ideia de maturidade emocional, mental e intelectual. Beleza? Então, esse 4.1 é muito importante. Muito importante. Beleza? Eu esqueci de grifar esse aqui, mas esse daqui também é importante. Calma aí que eu vou mudar a cor da letra só para na hora que eu grifar, você conseguir enxergar. Vamos lá. O sistema de justiça da infância e da juventude enfatizará os objetivos. Quais são os objetivos? O sistema da infância e da juventude enfatizará o bem-estar do jovem e garantirá que qualquer decisão em relação aos jovens infratores será sempre proporcional às circunstâncias do infrator e da infração. Beleza. Se não me engano, eu acho que o que eu quero falar está na segunda. Deixa eu só confirmar aqui. Tá aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui que eu acho que tem cara da prova da IDCAP. Esse 7 aqui, 7, 8, a gente vai ter que ler todo. Cuidado. Vamos só me localizar aqui. Eu tô no 8, no 7. 7 é todo. Tem que ler ele todo. Beleza? Tem que falar dele todo com vocês. Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas do processo. Como? Olha aqui, ó. O que o jovem tem? Presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, beleza? O direito de não responder eventuais perguntas aí, o direito de não responder, o direito à assistência judiciária, eu salvaria isso aqui, direito à assistência judiciária, é importantíssimo, beleza? Eu salvaria, levaria para a prova. O direito à presença dos pais ou tutores, tem o direito, em regra tem esse direito, beleza? O direito à confrontação com testemunhas e a interrogá-las, e o direito à apelação ante uma autoridade superior, o direito de ter revisto, então, uma decisão que possa ter aí aplicado alguma medida para ele, beleza? Esse 8 é importantíssimo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora. 8.1, direito à intimidade aí, ó. Para evitar que a publicidade indevida ou o processo de difamação prejudique os jovens, respeitar-se-á em todas as etapas seu direito à intimidade. Em princípio, não se publicará nenhuma informação que possa dar lugar à identificação de um jovem infrator. Tem uma questão aqui, vamos ver se vocês conseguem responder. Eu vou ler ela com vocês aqui, para ver se vocês conseguem responder. Vamos lá. Foi agente socioeducativo, se não me engano, é do Ceará. Em relação às regras mínimas das Nações Unidas, regras de Beijing. Letra A. No que diz respeito aos direitos dos jovens, não será permitida a presença dos pais, tutores no decorrer do processo. Letra B. Não existe compromisso por Estados partes membros de esforçarem-se para criar condições que garantam a criação e a criança e a adolescente uma vida significativa na comunidade. C. As regras mínimas uniformes que se enunciam na regra de Beijing devem ser aplicadas com imparcialidade aos jovens infratores, somente em casos excepcionais. D. O serviço da justiça e da juventude serão aperfeiçoados e coordenados sistematicamente. Eu acho que eu inverti essa questão. Vista a levar e manter a competência de seus funcionários, os métodos e os enfoques e atitudes adotadas.
cuidado, eu inverti aqui, eu acho o slide, mas essa daqui, pode responder aí, por amor à arte, mas tá muito fácil. Eu acho que eu inverti só o slide aí, eu acho que é o próximo slide que ia falar isso. Não, eu acho que eu inverti aqui, ó. Acabei de inverter. Mas o gabarito aqui é a letra D, depois eu acho o artigo que tá falando, o gabarito é a letra D mesmo. Tem, ó, anota aí então no seu caderno, que nas regras de Beijing nós temos uma ideia de atualização, uma ideia de ensino dos servidores da infância e da juventude, de aperfeiçoamento constante. Nós temos essa ideia, beleza? Buscando sempre melhorar, buscando sempre... A gente tem lá no direito administrativo uma ideia de eficiência, beleza? E aqui a você tem que tomar cuidado. No que diz respeito aos direitos dos jovens, não será permitida a presença dos pais ou tutores. É permitido sim, aqui, ó. A presença dos pais ou tutores. É permitido, ó. Direito à presença dos pais ou tutores no decorrer do processo. É permitido, já tinha que ter riscado essa logo de cara. Beleza? Show? Quizá são os primeiros a chegar, né, professor? Não, em regra, são os primeiros a chegar. Eu já chego com advogado, né? Por aí vai. Beleza? A 10 que eu coloquei toda aqui, 10 eu coloquei toda, que às vezes eu marco. Deixa os anjinhos, deixa os anjinhos. Deixa os anjinhos quietos. Sempre que um jovem for apreendido, a apreensão será, olha a palavra que eu vou utilizar para vocês, para os pais aqui, ó, imediatamente, notificada imediatamente, aos pais ou tutor, beleza? Show? Aos pais e o tutor é imediatamente. Quando não for possível, tá a notificação imediata, notificada aos pais ou tutores, se não for possível, no mais breve possível. Então, vamos lá. Qual é a regra para os pais? A notificação tem que ser imediata. Beleza? A regra é a notificação imediata. Não foi possível a notificação imediata, eu tenho que fazer no prazo mais breve possível. Beleza? Show? Agora, você tem que tomar cuidado com 10.2. O juiz, funcionário ou organismos competentes examinarão, olha aqui agora, ó, o juiz, os funcionários ou organismo competente examinarão, agora a palavra muda, sem demora, a possibilidade de pôr o jovem em liberdade. A regra aqui é liberdade. A regra é liberdade. A gente tem que sempre tratar a liberdade como regra. Então, vamos lá. Deixa eu tirar desse slide aqui. Deixa eu tirar desse slide para me fazer essa pergunta. A notificação ao tutor será feita, em regra, sem demora? Certo ou errado? O Vinícius falou errado. Meu delay falou errado. Olha o tamanho da garrafa. Daí no sorteio. Samir falou errado. Tem que ser imediatamente, Flávio Rangel falou. Show. Flávio é meu aluno de Cariacica, Flávio? Flávio é meu aluno de Cariacica? Isso, Cariacica. Show de bola. Jus Cariacica, boa. Tem alguém do padrão aí? A galera da Jus ouvir aí, tem alguém do padrão aí? Tem alguém do projeto aprovar aí? Aí tem a pergunta agora. Tem alguma apátrida aí? Tem alguma apátrida aí? Vitória. Tem alguma apátrida aí? Algum nômade? Bora, vamos avançar. Essa parte aqui eu acho importantíssima para sua prova. Eu vou ler ela toda com calma, com atenção, porque dá para brincar. Padrão, claro, é do padrão. Projeto aprovar presente. Boa. Vamos lá. Para melhor desempenho das funções, olha só, para melhor... Jus e aprovar, muito bom. Para melhor desempenho das funções, os policiais que tratem frequentemente ou de maneira exclusiva com jovens ou que se dediquem fundamentalmente à prevenção da delinquência de jovens receberão instrução e capacitação especial. Então, aqui, beleza? Especial. Nas grandes cidades, haverá contingentes especiais de polícia com essa finalidade. Beleza? Show? Beleza?
Beleza. Uma pergunta para vocês aqui. Segundo as regras de Beijing, segundo as regras de Beijing, nas zonas rurais, haverá um contingente especial de policiais capacitados, que receberão aí uma capacitação especial. Luana falou que é errado, Thiago falou que é errado. O bom é que agora vocês colocam tudo errado, se vocês acertam nas grandes cidades. Aí por que quando cai no simulado vocês querem inovar, vocês querem fazer diferente? Por que quando cai no simulado vocês querem fazer, poxa, eu vou contrariar o mundo? Vou colocar aqui, essa daqui. Ninguém entende vocês, não. Vocês fecham um acordo comigo. Não, professor, eu vou marcar assim. Aí quando cai o meu simulado, a caixa de bombom valendo, não gosto da Banca Davis. Antes você dançou para a Banca Davis. Ontem como é que é o nome dele? Esqueci, é Rodrigo. O 01 aí, ó, já ganhou 2 no primeiro lugar. 2 no primeiro lugar na turma do Iazes Vitória. Já ganhou 2, já ganhou uma caixa de bombom e uma barra de chocolate. Vamos avançar. Deixa eu só marcar aqui onde que eu tô. Eu vou para 13. A 13, sim. A 13 eu tenho que falar. Deixa eu só mudar a cor da letra aqui, porque foi pedido do aluno, e aí a gente tem que verificar para uma ideia de questão até de conseguir visualizar. Aqui você tem que tomar cuidado, porque aqui é o cerne de qualquer parte que a gente tem relacionado à privação de liberdade, né? Só se aplicará a prisão preventiva como último recurso e pelo menor prazo possível. Beleza? Então, aqui, é possível a prisão preventiva nas regras de Beijing do jovem? Sim ou não? Cristiano falou, ó, tá ganhando tanto aí, ó. Cristiano falou, tá ganhando tanto simulado que ele já tá ficando com diabetes. Ó, rapaz, o cara não tá brincando, não. Tá ganhando tanto aí que tá ficando com diabetes, pô. O cara já tá falando, não, vou começar a doar esse chocolate. Tá fácil demais ganhar dessa galera do Iazes Vitória. Em outras palavras, ele quis dizer assim, ó. Tá fácil demais ganhar da galera de Vitória. Tá dando até diabetes. Felipe tá falando, eu não fui ontem. Quando tem simulado, começa a meter atestado mesmo. Normal. Beleza. Sempre que possível, a prisão preventiva será substituída por outras medidas alternativas, como estrita supervisão, aqui seria né? Como estrita supervisão, custódia intensiva ou colocação junto a uma família ou um lar ou uma instituição educacional. Nós temos a ideia, então, de que evitar a privação de liberdade. Evitar, ao máximo, a privação de liberdade. Os jovens que se encontram em prisão preventiva gozarão de todos os direitos e garantias previstos nas regras mínimas para tratamento de prisioneiros, aprovado pelas Nações Unidas. Aqui faz uma menção às regras de Mandela, né? Os jovens que se encontram em prisão preventiva estarão separados, olha aqui, ó, separados dos adultos e recolhidos a estabelecimentos distintos ou em recintos separados, nos estabelecimentos onde haja detentos adultos. Beleza? Enquanto se encontram sob a custódia, os jovens receberão cuidados, proteção e toda assistência social, educacional, profissional, psicológica, médica e física que requeiram, tendo em conta sua idade, sexo e característica. Beleza? Então, aqui, Diniz não, foi o Felipe que pipocou. Diz na hora, Diniz tomou uma surra lá na hora do simulado. Diniz tomou uma surra na hora do simulado. Agora o Flávio, foi Flávio. Felipe, ele meteu o atestado. Felipe, ele já falou, não vou encarar essa, não. Vou meter um atestado e vou entrar com uma liminar para reaplicar a prova, que eu vou estudar mais. Beleza? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Eu posso aplicar uma medida da mesma forma para um jovem homem, para uma jovem menina? Um jovem menino para uma jovem menina, da mesma forma, na mesma intensidade? Eu posso aplicar? Ludmila falou que não. Flávio falou que não. Gustavo falou que não. Caraca, vocês estão feras demais, né? Você tá tudo. Eu tô na 13. Isso aí. Isso aí, galera.
Não, tem que individualizar, tem que levar em consideração essas diferenças aí. Beleza? Show? Deixa eu avançar aqui, galera, por conta do horário. Eu quero a 14.2. Os procedimentos favorecerão os interesses do jovem e serão conduzidos numa atmosfera, ó, de compreensão, beleza? Atmosfera de compreensão que lhe permita participar, ó, tem que permitir participar, beleza? E se expressar livremente. Salva essas palavras. Os procedimentos, eventuais processos, devem ser em uma atmosfera de compreensão que lhe permita participar e se expressar livremente. Beleza? Show? Eu coloquei 15.2, 15.1 e 15.2, aqui é os dois. Beleza? O jovem terá direito a se fazer representar, olha ele aqui, ó, nós aqui, por um advogado, boa, durante todo o processo, ou solicitar assistência judiciária gratuita, ó, quando previsto na lei do país. O jovem, ele sempre tem assistência gratuita? Acabei riscando demais. O jovem sempre vai ter assistência judiciária gratuita? Pelas regras de Beijing? Não. Só quando previsto na lei do seu país, beleza? Essa parte aqui é uma das mais cobradas, ó. Os pais ou tutores terão direito de participar dos procedimentos e a autoridade competente poderá requerer a sua presença no interesse do jovem. Não obstante, a autoridade competente pode negar a participação se existir motivos para presumir que a exclusão é necessária aos interesses do jovem. Beleza? Show? Pulo agora e vou para a 17. A 17 tem que ser toda. 17 tem que ser toda. Beleza? A 17 tem que ser toda. Princípios norteadores da decisão judicial e das medidas. A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios. Deixa eu mudar a cor da letra aqui. Primeiro aí, letra A. A resposta à infração será sempre proporcional. Então, proporcionalidade. Não só as circunstâncias e a gravidade da infração, mas também as circunstâncias e as necessidades do jovem, assim como as necessidades da sociedade. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar a caneta que caiu aqui. O juiz vai ter que analisar, o julgador vai ter que analisar tanto as necessidades do jovem, as circunstâncias e as necessidades do jovem, quanto as circunstâncias e as necessidades de toda a sociedade. Beleza? Show? Tem que olhar esses dois pontos aí e decidir com proporcionalidade. Não pode ser aquele juiz que quer ferrar o rapaz, não. Tem que tomar cuidado com essas palavras, desculpa. B. A restrição à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após estudo cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível. Ao mínimo possível. Ao mínimo possível. Beleza? Não será imposta a pena de privação de liberdade pessoal, a não ser que o jovem tenha praticado ato grave. Anote isso daí. Envolvendo violência contra a pessoa. Ato grave, envolvendo violência contra a pessoa, tem que estar sistematizado no seu caderno. Ou por reincidência no cometido de outras infrações sérias, não é qualquer outra reincidência, não. Outras infrações sérias. E ao menos que não haja outra medida apropriada. Se existir outra medida apropriada, o julgador vai ter que adotar a medida que ele entender mais branda aí do que essa. Beleza? Show? O bem-estar do jovem será o fator preponderante no exame dos casos. Aqui, eu acho que você tem que tomar cuidado na 17.2. A pena capital não será imposta por qualquer crime cometido por jovens. Qual é a pena capital que a gente conhece como pena capital? No chat aí. Cristiano falou de morte. Gustavo falou de morte. Isso aí, a gente conhece a pena capital como pena de morte. Os jovens não serão submetidos a penas corporais. Beleza? Show? A autoridade competente poderá suspender o processo, ó, a qualquer tempo. Cuidado.
A banca vai trocar e vai dizer só poderá suspender o processo antes da sentença. Não. A qualquer tempo. Beleza? Só poderá suspender antes da oitiva do jovem, antes da oitiva da vítima. Não. A qualquer tempo. Como o Vanderlei gosta que eu falo aí. A qualquer tempo. Anotou? A qualquer tempo. O bom é que quando eu gravo assim, eu consigo me ver a cara de maluco aqui que eu faço. A cara de maluco. A qualquer tempo. Isso fica na mente, Vanderlei falou. Tem quem goste, tem quem não goste, Vanderlei. Desde que vocês passem, vocês passem gostando ou não do David, não tem problema nenhum. Desde que passe. Beleza? O salário de quem gosta de mim vai ser o mesmo de quem não gosta. Não faz muita diferença, não. Essa parte aqui é importante, mas depois vocês dão uma lida, beleza? Dão uma lida, que aqui é mais questão de eventuais pênaltis mesmo, beleza? Show? Essa daqui eu quero ter a honra de conversar um pouquinho com vocês sobre ela, beleza? Institucionalização, caráter excepcional da institucionalização. A internação de um jovem em uma instituição será sempre, olha a palavra que apareceu aqui, ó, última medida, último recurso, ó. Anota esse daqui, ó, e pelo mais breve período possível. Então, tratei de internação de jovem, última medida, último recurso, mais breve período possível. Então, última ratio e princípio da brevidade. Os dois aqui, a última medida e o princípio da brevidade, beleza? Continue assim, Vanderlei falou. Valeu, obrigado. Gustavo falou, pode suspender a QT. Beleza. Prevenção de demoras desnecessárias. Todos os casos tramitarão desde o começo, de maneira expedita, ou seja, urgência, sem demora desnecessárias. Aqui eu passo uma pergunta para os senhores. A tramitação de um processo de um jovem pode ter alguma demora? Sim ou não? Tiago falou, pode. Sem demora. Oi? Vamos lá. Não entendi. A pergunta que eu fiz foi o seguinte, Juran. Pode ocorrer algum caso de eventual demora num processo de jovem? Sim ou não? Monique tá levantando a mãozinha. Manda no chat aí, Monique. Sim ou não? Ou responde no áudio. Abre seu áudio e responde. Ela falou que sim. Quem foi que falou que não aqui? Fabiana Castelar falou que não. Cadê o Juran? Juran foi o terceiro colocado ontem. Juran é brabo. Falei com vocês. Cuidado com o Juran. Juran tá chegando. Juran tá chegando. Se vocês não forem acreditar, Juran ontem já tomou a terceira posição aí, ó. No simulado. Galera, pode ocorrer algum caso que tenha demora, pô. O que não pode ocorrer é demora desnecessária. Vamos falar que esse processo é um processo complexo. Vai ter demora, pô. Se é um processo complexo, vai ter demora, mas não é desnecessária, porque é complexo. Beleza? Show? Os registros de jovens infratores serão de caráter estritamente confidencial e não poderão ser consultados por terceiros. Só terão acesso aos arquivos as pessoas que participaram, ó, diretamente da tramitação ou caso de pessoas devidamente autorizadas. Beleza? Uma pessoa que não participou diretamente da tramitação, ela vai poder ter acesso, em alguma hipótese aí, em alguma situação, ela vai poder ter acesso a esses processos aí, esses registros jovens? Samira falou que não. Cara, vocês têm que tomar cuidado com a interpretação, hein? Flávio já mandou logo de cara, somente se for autorizado. Vai, uma pessoa que não participou diretamente da tramitação pode, só se ela for, ou outras pessoas devidamente autorizadas. Quem pode ter acesso? As pessoas que participaram diretamente da tramitação ou outras pessoas devidamente autorizadas. Então, às vezes, a pessoa não participou diretamente da tramitação, mas ela foi devidamente autorizada, por algum motivo. Beleza? Show? Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza? Tem que tomar cuidado. Os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultos, em casos subsequentes que envolvam o mesmo infrator. Beleza?
22.2, eu coloquei 22.2 aqui. Não, é 22.1. Serão utilizados a educação profissional, treinamento e serviço de reciclagem e outros meios apropriados de instrução para estabelecer e manter a necessária, aí era a questão que a gente fez, competência profissional de todo o pessoal que se ocupa de casos de jovens. Nós temos uma ideia, a 22.2 também, nós temos uma ideia de atualização constante, beleza? O quadro de servidores da infância e da juventude deverá refletir as diversas características dos jovens que entram em contato com o sistema, procurar-se a garantir uma representação equitativa de mulheres e minorias nos órgãos da justiça da infância e da juventude. A briga de vocês aí por serem só 62 vagas, né? São só 62 vagas para as mulheres, né? Aí aqui mora a briga de vocês, né? Cadê as meninas revoltadas aí? É isso mesmo, né? São só 62 vagas, né? Eu não tenho, para mim tá tranquilo, porque eu tenho. Eu tenho mais de 62 alunas. Não tenho, não. Eu tenho mais de 62 alunas, não. Agora, homens, os meninos aí, eu não tenho 840 e poucos homens de alunos, não, pô. Tem, não. Fique tranquila, meu querido. Você vai estar entre as primeiras. Você, Simara e as demais meninas que estão aí lutando, correndo. Vocês precisam de uma só. Isso aí, Samira. É Samira, isso aí, Samira. Preciso de uma só. Beleza? Só precisa de uma vaga. É isso aí, para cima. Só uma vaga. Uma vaga já serve, já dá para passar. Beleza? É isso aí. Beleza. Outro ponto aqui. Execução efetiva de medidas. Procurar-se-á. Não, essa daqui eu não anotei como urgente também para ver, não. Eu anotei a 26.3 e 26.4 e 26.5. Os jovens institucionalizados serão mantidos separados. Isso aqui sempre cai. Separados dos adultos. Tem que estar separados dos adultos. E serão detidos em estabelecimentos separados ou em partes separadas de um estabelecimento em que estejam detidos os adultos. Tem que ficar separados, beleza? A jovem infratora em institucionalidade merece especial atenção. Olha a palavra que apareceu. No que diz respeito às suas necessidades e problemas pessoais. Em nenhum caso receberá menos cuidado, proteção, assistência, tratamento e capacitação que o jovem do sexo masculino. Será garantido seu tratamento equitativo. Essa daqui é importantíssima também. Vou grifar essa palavra aqui, equitativo. Será garantido seu tratamento equitativo. Ou seja, o menino usa azul, a menina usa rosa. Quem lembra dessa época que teve uma polêmica sobre isso? Bobeira danada. Vamos lá. Nós temos a ideia de igualdade material, mais uma vez, isso aí. Aqui, você tem que tomar cuidado, que é uma ideia de igualdade material, uma ideia de equidade, show? Pega os desiguais, trata aí de forma desigual para igualá-los. E pode que tenha uma discriminação positiva, beleza? No sentido de garantir direitos, não de retirar direitos, beleza? No interesse e para o bem-estar do jovem institucionalizado, os pais e tutores terão direitos de acesso às instituições, beleza? Show? Então, essa daqui também é muito cobrada, tá? Vou até riscá-la toda. Muito cobrada. Os pais e tutores têm direito de acesso a instituições, beleza? 28, eu vou para 28 agora, para a gente já encerrar 28.1. A liberdade condicional da instituição será utilizada pela autoridade pertinente como na maior medida possível e será concedida o mais cedo possível. Salva essas palavras aqui. Tratei de liberdade. Tem que ser na maior medida possível, tem que analisar todos os meios e tentar sempre buscar, quando possível, a liberdade, e será concedido de forma urgente. Se tem possibilidade de uma liberdade, será de forma urgente, beleza? Tá, essa 29.3 aqui, eu já falei com vocês que eu tomaria cuidado. Eu tomaria cuidado. Procurar-se-á estabelecer sistemas semi-institucionais, como, aqui eu anotaria, quais são os sistemas
de semi-institucionais. Ó, semi-liberdades, lares educativos, ó, esses são, vamos lá. Centro de capacitação diurnos, beleza? E outros sistemas apropriados que possam facilitar a adequada integração dos jovens na sociedade, beleza? Eu salvaria o nome dessas instituições, desses estabelecimentos. Então, os pontos que eu destaquei da regra de Beijing, e aí depois a gente continua, outro dia a gente continua das regras de Mandela e demais, beleza? Show? Nós teremos 2 aulas, vocês votaram aí, nós teremos 2 aulas. E aí eu quero fazer 5 de 5, certo ou errado? Vou parar o compartilhamento. E nós vamos fazer 5 de 5, certo ou errado aí. Beleza? 5 de 5, vamos para cima. Bora, certo ou errado, 5 de 5 aí. Ah, pô, fazendo uma aula aí, pleno sabadão, tira o print, marca lá, marca o projeto, marca a JUS, quem é do padrão, marca o padrão, beleza? Quem é da Coro também, quem é nômade, marca o projeto aprovar, quem nos segue é projeto.aprovar1. Nós vamos com você até o IASES, com alguns eu vou até a Polícia Penal, com outros eu vou até a Polícia Civil, e assim nós vamos embora. Uma vaga só na mentoria lá, hein? Depois manda mensagem no privado. 1 de 5, vamos lá, 1 de 5, beleza? 1 de 5. Comigo você vai até a porta. É isso aí, se Deus quiser, eu vou estar no seu curso de formação. 1 de 5 aí, beleza? 1 de 5. Show? Um de 5. Sobre a parte geral de direitos humanos, é correto afirmar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados com o quórum das emendas constitucionais terão força supralegal. Certo ou errado? Para me liberar vocês. Vamos embora. Terão ou não força supralegal? Os tratados internacionais que não foram aprovados com quórum, tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda constitucional, eles terão força, serão equivalentes às normas supralegais, ou seja, terão valor supralegal, certo ou errado? André falou certo, Devito, Cristiano falou sim, alguém falou não aí. Galera, se é sobre direitos humanos e foi aprovado em um quórum menor do que o quórum das emendas constitucionais, qual é o quórum das emendas constitucionais? Cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aí, nesse caso, vai ser equivalente à emenda constitucional. Não foi aprovado nesse quórum? Norma supralegal. Tá certíssimo. Gabarito certo. Beleza? Se é sobre direitos humanos e não foi aprovado em quórum qualificado, certíssimo. Não foi aprovado no quórum das emendas constitucionais, ele será o valor supralegal, acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição, das emendas constitucionais e dos tratados e convenções internacionais que foram aprovados com quórum específico. Beleza? Então, sobre a eficácia dos direitos fundamentais / direitos humanos, nós temos a eficácia horizontal na relação de 2 particulares, em que o juiz analisará o caso concreto para verificar qual direito vai prevalecer, certo ou errado? Essa parte vocês já dominaram, né? Vocês respondem rapidinho. Luan tá voando. Meu filho, vocês estão mergulhando no material, mergulhando nas aulas. Bora, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Beleza? Gabarito aí. Certo. Gabarito certíssimo. Beleza? Gabarito certíssimo. Só achar a próxima aqui. As regras de Beijing, elas nascem da Assembleia Geral da ONU, ou seja, pertence ao sistema onusiano, pela Resolução 4033, beleza? De 10 de novembro de 1985.
Vocês estão com o caderno na mão, né? Essa é a 3 de 5. Vocês são espertos, vocês estão com o caderno na mão. Vamos lá. 29 de novembro de 1985, questão errada, beleza? 4 de 5 agora. Assim como a DUDH, assim como ela não trata, assim como a DUDH não trata sobre proibição ou autorização de pena de morte, ela não trata também de direitos trabalhistas. Tesouros, questão errada. Ela trata de direitos trabalhistas e sindicais, sim, beleza? Show? Deixa eu só achar uma questão aqui que eu acho que essa daqui pode gerar um... Vamos lá, achei. Ah, não é essa parte, não. Mas vamos achar uma aqui tranquila da regra de Beijing. Da regra de Beijing. Beleza. Aqui sim, aqui eu posso... Vamos lá. Sempre que um jovem for apreendido, sempre que um jovem... Não, desculpa. O juiz, ou funcionário, ou organismo competente examinarão, beleza? Imediatamente a possibilidade de pôr o jovem em liberdade. Certo ou errado? Juranja jogou logo certo. Denis falou certo, Valesca falou certo, Cristiano falou errado. André falou certo. Cuidado com o Cristiano, tá voando. Flávio falou errado, Velto falou errado. Valesca falou vixe. Felipe falou sem demora. Tesouros, gabarito aí, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Apareceu a palavra imediatamente, e quando não foi imediatamente, o mais breve possível, é para família e tutor. Apareceu a palavra sem demora, é para juiz ou organismo, funcionário ou organismo competente. Errado, é sem demora. Beleza? Quem acertou 5 de 5 aí? Flávio acertou 5 de 5, 4 de 5, Luana. Vamos lá. Pertes, 4 de 5, Vanderlei, 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5, 4 de 5. Bora. 5 de 5, Cristiano. Cristiano ganhou chocolate de novo aí. Tesouros, vou parar a gravação aqui. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Teremos uma segunda aula. Vocês votaram, teremos uma segunda aula. E na segunda aula a gente mata regras de Mandela, Convenção sobre o Direito da Criança. E eu tenho que olhar mais o que aqui. Mas a gente vai matar os principais pontos nessa revisão. Essa revisão faz parte da mentoria? Não. Na mentoria nós vamos matar matéria por matéria. Teoria, questões e acompanhamento de desempenho. Vocês vão receber um material para acompanhar o desempenho. Um abraço, tesouros. A última vaga, tem que olhar lá quem mandou mensagem. Um abraço. Sempre um prazer falar com vocês. Elisa está querendo aparecer aqui. Vai, aparece aí. Fala oi com a galera. Aparece mais aqui, ó. Fala oi. Fala oi, pessoal. Oi. Dá tchau lá. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Uhum.